Olá, meu nome é Marco. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a gestão de PCP, tá? A gestão de PCP, ela passa por alguns processos de configuração antes da gente iniciar a parte de etapa, como cor, variedade de tamanho, a parte de coleção, alguns modelos referências, inclusive a parte de ficha técnica. Como o PCP é um controle de chão de fábrica, a gente consegue controlar qualquer tipo de produção, a gente necessariamente existe uma prioridade de fazer o cadastro de ficha técnica. Então a gente consegue, através dele, colocar quais são as etapas por onde vai passar esse produto, a parte de composição específica e aonde vai ser baixada cada etapa de empenho, e assim como a composição detalhada de cores, enfim, de tamanhos também, o que vai específico de cada etiqueta, variedade de cor, variedade de coleção e assim por diante, ou que se enquadrar dentro da sua necessidade de produção. Quando a gente passa para dentro do cadastro do produto, esse controle ele se torna um pouco mais simples. A gente consegue criar as grades e as variações desse produto e ele tudo em cima de composição, onde a gente consegue montar a partir do modelo de referência a ficha técnica e validar essa ficha técnica e fazer algumas alterações de algumas peças específicas, e isso já nos traz toda a parte de matéria-prima do produto. Quando a gente passa para a etapa de produção, a gente tem duas telas dessa gerenciamento, tá? A gente tem um gerenciamento de PCP simplificado e a gente tem uma mais completa onde aparecem os nomes dos itens. A gente sempre adequa a um PCP conforme a necessidade do cliente. Esse cliente em específico, ele tem uma necessidade das referências estarem aparecendo e não as descrições, tá? Então a gente tem aqui o modelo referência, a gente tem as validações e as movimentações dentro do PCP, então a gente lança como evento, né? Então trânsito de produção, empenho de matéria-prima, evolução, essas categorias a gente todos conseguem ficar configurado conforme a sua necessidade. Então vou fazer um trânsito entre as etapas, trânsito entre a etapa de produção entre risco e corte, a gente consegue setar quem que é o responsável ou quem é o terceirizado, consegue controlar também a parte de custos dessa ordem de produção, tá? Aqui a gente informa se ele é completo ou parcial, se ele vai movimentar a ordem inteira ou ele vai parcialmente movimentar, e a gente vai salvar. Quando a gente finaliza esse processo, automaticamente a etapa sai do risco, né? E ele vai para a próxima etapa, que é o corte. Então ele já apareceu aqui no corte para mim. O sistema também conta com impressão de ordem de produção e impressão de controle de corte, de risco e uns controles de impressão, assim como também a gente consegue fazer a visualização dessas etapas, controle de terceirizados, controle de custos, controle de fotos de produção, baixas de matéria-prima, em que controlando saldo, quantidade de saldo e assim por diante, as etapas por onde vão passar e quem são os responsáveis por cada etapa e os terceirizados, os eventos que passaram essa OP e os anexos que a gente consegue adicionar as fotos. Um PCP bem simples de utilizar. Para mais detalhes é só chamar a gente aí para fazer a demonstração. Obrigado.